nosso webinar, o nosso tema de hoje, no nosso live, né, através do Zoom, é sobre vivências lésbicas e transexuais em Moçambique e Brasil. Histórias de hoje e amanhã. Aqui vamos escolher experiências de pessoas transexuais. Era bom se tivéssemos pessoas lésbicas também, tanto do Brasil, tanto do Moçambique, para trocarmos experiências, para trocarmos impressões de como é que essas vivências, né, de um bocadinho de perspectiva do que é que foi no passado, do que é que está a ser no presente e do que é que vai ser no futuro. Então essas experiências vai também contribuir para que nós possamos ter o ponto de situação em termos de vivências, né, vidas de pessoas, né, transexuais e lésbicas, né, se sentem representadas em várias esferas sociais. Vamos aqui também ouvir um bocadinho das histórias de cada uma dos intervenientes deste debate, para contar-nos como é que foi a sua trajetória, como é que realmente foi a transição, né, de autodescoberta, depois de enfrentar a sociedade, dos vários tabus, de vários obstáculos que apanhou ao longo da sua descoberta. Vamos recolher a partir daqui neste debate e dou por início o nosso debate. Tenho algumas questões que vamos começar, mas queria primeiro, né, como moderador, queria primeiro ressaltar que quem quiser falar, né, quem quiser, quando for a outra pessoa a falar, que respeite e que dê o aval da outra pessoa acabar a história e depois começar. Então, eu gostaria de começássemos, né, por experiências do Brasil, depois podíamos falar das experiências de Moçambique, que são as nossas experiências que nós vamos estar aqui a contar, e eu gostaria que fosse assim ao longo da conversa. Não sei se alguém tem alguma objeção, alguma coisa, se podemos já começar, já começamos, e o ponto de partida é essa. Não sei se tem alguém que queira dizer alguma coisa para a gente começar. Por mim, podemos começar. Podemos começar. Podes começar mesmo tu, Helene. Podes começar né, sobre o tema. Acho que o tema estava muito claro, não é? Sobre as vivências, né? Tanto do Brasil e Moçambique para pessoas lésbicas e transexuais, tanto do Brasil e Moçambique. Começaste a falar da tua história, né? Contar a tua história, como é que foi a tua trajetória, como é que foi a tua descoberta, como é que foi enfrentar a sociedade, a família, todas essas questões que nós, todos os LGBT, passamos por ser uma minoria, e a minoria sempre tem alguma ou outra coisa a contar, e nós precisamos saber disso para depois começarmos a por aí o debate. Ok. Tá me ouvindo bem? Super. Tá. A minha trajetória começou na minha infância. As minhas primeiras desejo, descoberta com o corpo foi a partir de brincadeiras com outras meninas. Sim. E isso ficou guardado e escondido durante toda a minha adolescência. E eu não me via enquanto uma pessoa que pudesse, que gostaria e que fosse possível me relacionar com outra pessoa do mesmo sexo. Então, isso ficou escondido, contido. E depois de 18 anos, depois de já tentar, por muitas vezes, me enquadrar, né, e me encaixar na heteronormatividade, sem sucesso, falhada, que bom, falhou. Comecei a me envolver com grupos e coletivos que me ajudaram muito no meu processo, que eram grupos de coletivos de relações não monogâmicas, onde tinham pessoas de todos os estilos, de todas as identidades. Então, ter contato com esse coletivo, quando eu tinha, em média, 18 a 19 anos, me ajudou muito na minha experiência, me ajudou muito na minha descoberta de eu poder vir a ser quem eu quisesse ser, sem entrar no tabu. Então, esse grupo, essas pessoas me auxiliaram, né? Tipo, me fortaleceram. Então, eu comecei a me identificar como bi durante uma parte da minha vida.
acho que entre 19 a 25 anos, por aí, comecei a me identificar como bi, participei de movimento bi, coletivos bi também, e sempre, assim, me identificando como bi e tentando ainda, de alguma forma, me enquadrar na heteronormatividade, né? Não, eu gosto de mulher, mas eu sou bi, então vou ficar aqui, né? Porque, né? Minha mãe me disse, eu sempre fiquei com pessoas do sexo oposto, sempre fiquei com homem, então vou me enquadrar nessa caixinha, né? Essa caixinha ainda me diz alguma coisa. Alguma coisa. Isso. Que eu não sabia o que era, mas estava lá, né? Deixa ficar aqui mesmo, sem aprofundar muito também. E aí, com 25 anos, 26 anos, vieram outras experiências. Eu comecei a me relacionar com uma mulher, tipo, já relacionava, né? Mas comecei a namorar uma mulher que aí me ajudou muito no meu processo comigo mesma, de que realmente eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso, eu nunca fui tão feliz. E aí, morando com outras mulheres que tinham experiências próximas a mim, trocando ideia, trocando vivências, trocar referências e vivências foi uma coisa que mais me ajudou na minha trajetória. Tipo, encontrar pessoas e trocar as experiências. Eu falava, nossa, isso aconteceu comigo, caramba! E aí, uma das coisas que percebi foi a questão de que eu tentava ainda assim me enquadrar em algo que eu não conseguia. Tentava ainda assim me relacionar com um homem, né? Um homem, tipo, cis, no caso, que tivesse pênis. Tentava ainda assim me relacionar com a questão de um prazer que não me satisfazia, que não me deixava ser quem eu quisesse ser, eu estava sempre contida, ainda na pressão das normas do que a mulher deveria fazer na cama, ainda nesse estereótipo do que é mulher, né? E aí entrando com muitas coisas ainda me podando e eu ainda me sentindo pressionada por um sistema e um padrão que eu não precisava carregar e que não precisava seguir. Mas na minha cabeça e na minha experiência, eu tinha que ficar ali. Okay. Então, trocando essas experiências com outras mulheres, nossa, mas eu não gosto disso, mas eu não quero isso, mas eu não me sinto bem, não existe uma troca. Essa troca não está acontecendo, e eu estou tentando essa troca, e essa troca não está acontecendo, essa troca não existe. Não me sinto confortável, eu estou me apertando e me sufocando sem precisar fazer isso. E aí, nas minhas últimas experiências com pessoas do sexo oposto ao meu, foram bem ruins, bem violentas. E aí eu pensei que quer saber? Eu não gosto disso mesmo, então eu vou deixar vir o que eu quiser, vou deixar vir a nova Wellen, a nova Well. A nova Well vai ser assim, ela vai fazer o que ela quer. A nova Well, ela vai se permitir as coisas que fazem ela fluir, sem a pressão. Claro que a pressão pela sociedade sempre vai existir, né? Mas dentro da minha cabeça, sem a pressão. E aí eu comecei a me identificar mais, eu comecei a entender que várias coisas da minha adolescência, dos meus relacionamentos, foi uma heteronormatividade compulsória. Quando eu falei para eu e minha mãe nunca tivemos uma conversa. Nunca tivemos uma conversa sobre sexualidade, sobre cuidado, sobre identidade, sobre gênero. Nunca tivemos essa conversa, até hoje. E aí, quando eu falei para ela, comuniquei a ela que eu estava namorando uma mulher, era o fim do mundo. Ela parou de falar comigo, a gente ficou 1 ano sem se falar. Ela só voltou a falar comigo quando eu fiquei doente. E nesse processo ela falava assim para mim: nossa, mas por que não é melhor para você gostar de um homem? Tudo bem você ficar com a mulher, mas assume um homem, gosta de um homem. E aquilo para mim foi muito violento na época, porque assim, mãe, eu quero poder gostar e amar e me relacionar com quem eu quiser ser, independente, sabe, quem eu quiser ser, não quero ter essa pressão, mas para minha mãe, durante 1 ano e depois mais de 1 ano, era, não, mas por que não é mais fácil, né? Por que não é mais fácil você mostrar para a família que você namora um homem? Por que não é mais fácil você se relacionar com um homem? Eu falei, porque não rola, porque não acontece. E durante muito tempo eu não conseguia dizer isso, olhar para minha mãe e falar, não acontece, não sou eu. Essa pessoa não sou eu. Tudo bem quem quer ser, essa pessoa não sou eu. E poder dizer hoje,
agora e repetir isso, parece que eu estou dizendo para mim, na minha adolescência, dizendo para mim com 18 anos, dizendo para mim com 20 anos, dizendo para mim, você não precisa ser quem você não quer ser. E aí, nesse trâmite, a gente sem se falar durante um ano, essa relação também da mãe, né, me machucou muito. Muitos momentos eu pensei em fazer uns lambes pela rua e botar: procura-se mães que aceitem filhas lésbicas, procuram-se mães que aceitem filhos LGBTs, procuram-se mães que aceitem quem a gente quer ser. Mas essa ideia eu nunca coloquei na rua, mas ela ficou permeando minha cabeça durante muito tempo. Eu até cheguei a conversar com amigas mais velhas que eu gostaria de ter uma nova mãe. Assim como mães adotam filhos, se eu pudesse adotar uma nova mãe que eu pudesse ser. Só isso, que eu pudesse ser. Pela minha família, eu já tive, né? Já entrei em grupos de família e já saí várias vezes por questões homofóbicas, transfóbicas, LGBTfóbicas, lesbofóbicas, e eu não consigo estar nesses grupos porque, né, não me cabe mais. Minha mãe até diz, minha mãe diz assim: e por que você fala? Fica caladinha, não precisa falar as coisas. Só que aí não dá, não tem como não falar. Não tem como não falar quando violências são direcionadas ao meu corpo ou ao corpo das pessoas que eu me importo. Todos os corpos deveriam ser importantes. E aí, entendendo que LGBTs negros são as pessoas que mais são violentadas, né, dentro do sistema da escravização, dentro do esquema da colonização, que a gente está sempre querendo colonizar outros corpos, não tem como ficar calada. Então, não dá para ver uma violência acontecendo no grupo da família e fingir que não é comigo, fingir que não são com os meus, fingir que eu não me importo com essas pessoas. E eu também não preciso fingir que não sou eu, mesmo que eu não seja. Tipo, eu poderia não ser assim, e mesmo assim eu deveria me importar com esse tipo de violência. Então, eu não consigo mais estar nesses grupos, não consigo mais ficar nos jantares de famílias e ter uma situação violenta que é como se fosse uma piada. Não, não é uma piada, é uma violência. Então, isso também acabou que eu me afastei bastante das poucas tentativas de relações de família por causa dessas violências que não desce e não é para descer mesmo. Que bom que a gente ainda se incomoda e tomara que mais pessoas se incomodem. Então, nessa questão da família, eu me afastei bastante da minha família. Mas aí, quando se perde uma família, se ganha outras. Nesse processo, muitas outras famílias eu ganhei. Muitas amigas, muitas pessoas de rede que me apoiam, que me ouvem, que me dão colo, que celebram comigo as minhas existências e que choram comigo as minhas derrotas, que choram comigo as minhas violências, mas que celebram também as minhas vidas. Então, para cada pessoa, eu acho que da minha família que não está comigo, muitas outras pessoas estão andando junto comigo, vamos juntas, também estou sem família, vamos juntas, minha mãe também não me aceita, vamos juntas, vamos. Uma das coisas que me marcou muito também, do ano passado para cá, foi quando eu assisti a série Pose. Eu acho que eu nunca tinha visto uma série que eu chorei tanto, e eu chorava porque eu lembrava de todas as minhas questões com família. Assim, eu ficava, nossa, eu queria poder ter uma construção de diálogo com pessoas que eu pudesse chamar de mãe, porque é isso, né? Quem é a mãe? Quem é essa pessoa que poderia me adotar, que eu poderia ser quem eu quisesse ser? Então, quando eu vi Pose, nossa, eu chorei, 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 e ainda era pouco, porque não cabia dentro de mim todas as vivências que eram perpassada pela série, e eu ainda pensava, nossa, e eu ainda, entendendo que eu sou uma pessoa cis, falava, imagina quem não é. Então, eu chorava pelas minhas experiências, eu chorava pelas experiências das pessoas que são próximas a mim, eu chorava pelas experiências que são diferentes das minhas, e aí, mas me senti muito representada também de ter uma série que pudesse transformar isso em um visual, em algo que eu pudesse ver e outras pessoas pudessem ver e falar, nossa, é sobre isso, é sobre essas histórias que eu gostaria de contar. Outras coisas que me aconteceram também foram a questão também da prevenção, né? Que hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil,
o cuidado que se tem de prevenção às mulheres lésbicas é bem pouco, raro. Você vai no médico, no ginecologia, você fala que é lésbica, pronto, não tem nem mais exame, pode ir para casa. Não tem uma questão de políticas voltadas, políticas públicas de saúde que perpasse o corpo das pessoas que não são heteronormativas, né? E quando tem, são ainda processos iniciativos, processos que ainda estão começando. Tipo, eu já cansei de tantas vezes que eu fui no ginecologista e eu falava que eu me relacionava com mulheres que eu era assumida lésbica. Tipo, tudo bem, tá ótima, perfeita. Tipo, que bom, né? Aquela questão de não haver penetração, não sei o quê. E eu lembro que uma imagino. outra vez, vendo no YouTube, conversando com uma outra amiga, ela disse que não, que em outros lugares tinha prevenção a DST, tinha inclusive suportes. Tipo, eu fui aprender sobre suportes, né? Tipo, material de prevenção para lésbicas. Tipo, muito tempo depois eu fiquei chocada. Eu fiquei, como assim? Isso existe mesmo? Eu não sabia que isso existe. E é uma coisa muito, muito pouco falada, né? A prevenção. Tipo, eu quero estar viva em todos os sentidos. Eu quero estar viva na minha saúde mental, na minha saúde física, na minha saúde emocional, na minha saúde afetiva. Eu quero estar viva e poder celebrar a minha existência em todas as formas. Eu não quero poder celebrar ela, tipo, uma parte, né? E aí, quando a gente vai ver sobre o feminicídio, muitos dados também são escondidos do feminicídio, né? O feminicídio é enquadrado todas as mulheres, não tem um recorte de mulheres trans, não tem um recorte de lésbica, parece que é só bota um pacotão feminicídio, quando a gente entende que o feminicídio, muito das violências do feminicídio, inclusive, são com mulheres que não representam a feminilidade. Aqui no Brasil a gente tem vários casos de lesbocídio, né? É o termo que a gente usa aqui. E deixa eu ver mais o que eu poderia falar sobre as minhas experiências. Sobre a saúde mental. Muitas, muitas e muitas vezes eu já pensei que o corpo que eu estava, a minha experiência, ela não deveria ser da minha vida, não deveria ser da minha existência, por achar tão violento a violência que eu desejei não mais existir, eu desejei não mais ser eu. Então, eu acho que isso é uma coisa que tipo, é extremamente violenta que acontece no mundo, no universo, na sociedade. A violência é tão grande que perpassa, que faz eu não querer existir no meu próprio eu. Então, para mim, essa é uma das piores violências, assim, porque para além de tudo que me acontece, e ainda assim a minha saúde mental ela é minada, extracelada, dilacerada, e aí eu tenho que arrumar várias novas formas e sempre novas formas de poder resistir. Então, ao mesmo tempo que eu estou tentando ser eu, tenho que estar sempre resistindo. Tentando ser eu, tenho que estar sempre resistindo. Tentando ser eu, estar sempre resistindo, sempre resistindo. Tem uma hora que cansa, e cansa muito. Eu só queria, né, como qualquer outra pessoa, queria ser feliz, sabe? Eu só queria poder andar tranquilamente. Eu só queria ser eu. Eu só queria poder celebrar as pessoas que eu amo. Só queria respirar com tranquilidade. Mas o mundo não permite, não me permite. Ontem eu assisti um curta que se chama Jesus, aquela bicha preta. E aí fala sobre bichas trans, negras no Rio de Janeiro. Nossa, sim. E aí tem uma cena que a pessoa está andando na rua, e aí a câmera pega como se você estivesse sempre andando com medo, sempre olhando, sempre achando que alguém vai vir te machucar, sempre achando que alguma coisa. Porque é isso. Então, eu só queria poder andar tranquilamente, respirar, e poder celebrar a minha existência sem medo, sem amarras, sem nada. E eu sei que isso ainda não é possível, né? Na nossa realidade, isso ainda não é possível. A gente caminha, a gente tem uma galera que está nos direitos, tem uma galera que... Todas as áreas a gente tem gente se movimentando, mas isso ainda não é possível. Tipo, a saúde mental, a saúde física, a saúde em si, né? A saúde do corpo, a saúde do afeto, a saúde das não violências, das não agressões, das não violências nos relacionamentos ou nas vivências. Isso não é possível ainda, mas eu espero ainda estar viva quando esse dia chegar
que a gente possa respirar, somente respirar, como se nada tivesse acontecendo, porque é isso, eu só quero poder celebrar o ar que eu inspiro e que eu expiro. Não sei se eu consegui dizer muita coisa. Super. E eu já vou para a próxima pessoa. Muito obrigado, El. Vou para a próxima pessoa e vou já lançar a pergunta, porque estamos aqui a falar de vivências e experiências. E eu quero que a próxima pessoa, né, moçambicana, eu quero que a próxima pessoa fale dessa relação entre a Chá da Ellen foi muito bem exposta aqui, que na questão da própria visibilidade, como é que sofreu a questão da autoaceitação, da família, dela própria. Então, a próxima pessoa tem esta tarefa de relacionar, porque a tua história tem similaridade com muitas das nossas histórias cá em Moçambique, que nós também passamos por um processo, e o processo tanto interior, tanto pessoal, individual, como também o processo com a família, depois com a sociedade, depois com todas as questões. E eu vou saltar já o balde para a próxima pessoa. Não sei quem é a próxima pessoa, mas tem esta missão de relacionar e de ver como é que as suas vivências realmente para o nosso lado foram em questões de LGBT, fobia, transfobia, por aí em diante. Não sei quem é a próxima pessoa. Acho que é a Pepeta ou é a La Santa. Sou eu, La Laçã. Santa. Mas Super. eu vou ser um pouco breve. Uhum. É assim, eu não tenho uma história muito triste ou dramática ou muito. Uhum. Porque por isso eu sou uma pessoa que sempre lutei para as outras. Uhum. Luto para o bem-estar das outras da comunidade. Uhum. Tanto gay, tanto lésbica, tanto trans. Eu faço de tudo para que elas estejam bem, não financeiramente, mas bem com elas mesmas. Exato. Que sejam, que estejam mais visíveis, que conheçam o que elas são, porque algumas pessoas ainda têm aquele problema de que se eu vestir isto, o que é que vai acontecer? Como é que a sociedade vai me olhar? Como é que a minha Uhum. família vai me olhar? Então, eu tenho lutado para isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que desde a minha infância eu nunca tive problemas. Tanto no seio familiar, tive alguns problemas na escola, chamar de mariquinha já, por que que tu sentas assim, por que que tu andas assim, mas nunca fui violentada fisicamente, nunca tive problemas. E eu sempre relato isso, mesmo quando vou aos encontros fora, Uhum. eles dizem, mas como é que é possível na África Uhum. e tu contares uma história dessa? Porque eu não tenho uma coisa assim muito triste de contar e dizer que passei mal com a minha família. A minha família sempre, se eu sou o que eu sou hoje, a minha família sempre deu-me suporte. E é esse suporte que eu tive familiar que eu tento passar para as outras, principalmente as mulheres trans. Eu tento passar para Uhum. elas que, minhas filhas, a vida é assim, façam assim, vocês têm direitos, vocês podem ser algo um dia, nós podemos ser. Não digo vocês porque eu ainda preciso de ser alguma coisa, eu ainda preciso de ser reconhecida. Não como uma drag queen que todo mundo conhece, a Santa drag queen, faz shows, entretém as pessoas, não assim, mas quer ser reconhecida problemas na escola. Como eu, La Santa. Algo um dia, nós podemos ser. Não. Então, La Santa, muito obrigado pela tua contribuição. Gostaria Não, de eu só te parei um focar. pouco porque ouvi uma voz. Ouvi uma voz. Então parei um It's pouco. okay. Então, a minha Ok. luta Uhum. é essa, e temos que. Eu luto mais para as mulheres trans, elas devem estar empoderadas. Nós precisamos estar mais empoderadas. Precisamos de estar em qualquer sítio, seja encontro da sociedade, seja encontros de tudo quanto eu encontro, a mulher trans tem que estar lá para mostrar que eu estou aqui, eu existo.
Olhem para mim, eu posso ser advogada, eu posso ser médica, eu posso ser assistente de bordo ou hospedeira. Eu, yeah. E é isso que nós precisamos. É isso. Mas o nosso país, ou o mundo todo, né? É difícil de aceitar uma trans a exercer algo do gênero. Então, para não falar muito, nós temos ainda que trabalhar nesse contexto de empoderar as outras. Nós temos que trabalhar. De mim eu não vou falar muito porque eu fui uma pessoa muito suportada, fui dada suporte depois porque participei de um reality show televisivo e as pessoas me olham neste momento como artista, nunca me olharam com preconceitos. Então, e participando nesse reality show televisivo fez com que as outras, os outros gays, os outros homossexuais pudessem sair das gavetas porque viram que se elas se expõem, por que nós não podemos? E começaram a sair Uhum. das gavetas. E isso foi muito bom. Foi muito bom. Uhum. Vou dar palavras às outras porque não temos muito Sim, tempo. muito tempo. Muito obrigado, La Santa. Também vou ressaltar que tudo isso que a La Santa teve a dizer é também pelo tipo de... Moçambique e Brasil tem muita similaridade, sim, mas também tem coisas, temos algumas diferenças. Tipo de, tipo de sociedade que nós temos, né? Nós os moçambicanos, somos um bocadinho mais tolerantes, posso dizer assim, somos um bocadinho mais calmos em questões de violência física. Ainda não temos registros de violência física propriamente dita, temos mais a violência verbalizada, a violência né? Que as pessoas falam nas costas, não falam diretamente sobre aquilo que acham dos homossexuais e por aí em diante. Só mesmo para dar um pontapé de saída para o próximo que temos. Não sei quem é que vai falar. Posso? Boa Podes, por tarde. favor. Boa Boa tarde. tarde, AP. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sinto que há muita similaridade, né, nestes dois continentes, né? Falo de Moçambique e Brasil. Quando olho para a questão da discriminação, ainda nós sentimos como contexto moçambicano que ainda existe. Ui, desculpa a minha câmera. Que ainda existe, ainda as pessoas trans ainda sofrem pela discriminação, pela estigmatização. Eu não vou falar muito da minha infância, porque não foge lá muito da infância de uma Maria, de uma Paula, de uma Brenda, não foge lá muito da história que o El partilhou também, né? Sofremos discriminação no seio familiar, sofremos discriminação nos espaços públicos. Moçambique, eu não sei se digo que Moçambique, em torno dessas questões, em torno de abordar as questões de pessoas trans, ainda é um país que está a trazer essas questões ainda super frescas. Só agora é que nós estamos a discutir questões de pessoas trans levantarem questões, a levantarem preocupações, a partilharem as suas vivências para a sociedade, a discutir, né, sobre as suas vidas, sobre as suas vivências. Em esses anos todos, Moçambique não discutia, não existia oportunidade de estarmos assim num debate aberto a falar sobre questões da transexualidade, independentemente de homem trans ou mulher trans. Essas questões não falavam-se, não eram abordadas, era um tabu, era um mito. Só agora é que nós estamos a trazer essas questões a cabo, à mesa, de uma forma forte. Pessoas trans estão a dar o rosto para falar daquilo que são os seus desafios, para falar daquilo que são os seus problemas, as suas problemáticas. Eu sempre me identifiquei como uma mulher trans, mas há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, por essas questões da transexualidade,
por essas questões não serem abordadas assim abertamente, muitas de nós nos identificávamos como gays, né? Várias mulheres trans de Moçambique identificavam-se como HSHs. HSHs é um termo usado, né? Homens que fazem sexo com outros homens. Não nos identificávamos, desculpa, identificávamos como homens gays, porque não existiam informações, não falava-se sobre a transexualidade abertamente assim. Era um mito, era um tabu, né? Todo homem, como a sociedade olhava para nós, ou toda pessoa que tinha uma identidade feminina, era olhada como mariquinhas, termos pejorativos, mariquinhas, panholeiro, frutinha, e existia essa falta de desconhecimento entre nós. Graças a Deus, os anos foram passando, a LAMB é uma organização super forte que acabou, né, falando, levando a cabo essas questões, essa preocupação das pessoas trans, trabalhou-se, cultivou-se na visibilidade positiva dessas pessoas. Agora as mulheres trans estão a aparecer, estão a sair daquilo que são as suas gavetas, aquilo que são os seus armários. As mulheres trans no contexto moçambicano não saíam de dia. Era complicado, tu não vias uma mulher trans apanhar um transporte público de dia, tu não vias uma mulher trans num espaço público, estou a falar, tu não vias uma mulher trans aí a procurar ajuda ao sistema de saúde, falo de escolas, falo de uma forma geral, né? De espaços públicos, de uma forma geral, tu não vias, simplesmente as mulheres trans saíam de noite, essas mulheres trans eram olhadas como meros gays que vestem a mulher, que tem uma identidade feminina, eram homens afeminados, e ao longo do tempo foi-se trabalhando, fomos mobilizando essas pessoas, fomos fazendo um trabalho de base. Graças a Deus, eu não vou dizer que Moçambique é um país super aberto, é um país super problemático, é um país super transfóbico, é um país que não conhece a identidade trans, é um país que não existem políticas públicas abrangentes à comunidade trans, à comunidade LGBT. O único documento que faz menção à orientação sexual é o da Lei do Trabalho, né? Não sei se estou errada, Frank, é um único documento que faz menção à questão da homossexualidade do modo geral. Falo de nosso sistema de saúde não é abrangente. Só para HSHs. Simplesmente só para HSHs. Agora nós estamos a lutar com a revisão do PEN, que é um documento orientador do nosso país, para incluírem as pessoas trans dentro do documento como população-chave. Então, são problemas que existem, são problemáticas que existem, né? Discriminação sim existe, as mulheres trans são poucas, mulheres trans, contamos a dedos mulheres trans que conseguiram entrar no ensino superior, conta-se mulheres trans que estão no mercado de trabalho, conta-se mulheres trans são assuntos, são problemas. É o que o Frank disse, o nosso país parece tolerante, mas não, é um bocadinho tolerante. Para questões de violência física não existem dados, né? Claro, existe violência, termos pejorativos, Esses dados não são reportados, não temos dados são. reportados de violência, mas nós sabemos que existe violência em todos os sentidos, todas as esferas. O que nos falta são os dados que nos façam suportar essa... Nós, como Moçambique, infelizmente, não temos dados que possamos usar como suporte. Né? Era aquilo que eu estava a dizer, a violência está lá, o preconceito está lá, a estigmatização está lá, mas não existem dados. Quando falamos sobre questões de pessoas trans em Moçambique, não existem dados nenhuns. É como se estivéssemos uma ilha perdida, né? Todos nós. Mas a violência está lá, a problemática com a família, sim,
a comunidade trans, eu não falo simplesmente por mim, como nós, como organização, como movimento trans, temos corrido várias histórias de pessoas, de meninas, mulheres e homens trans que passam por dificuldades dentro das suas casas, que os seus pais expulsam, que repudiam a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual, e essas pessoas, essas meninas estão nas ruas, estão a passar por diversas dificuldades, há situações de mulheres trans cá no nosso contexto não terem acesso a um documento de identidade. Estamos a falar de um simples cartão, um simples documento que vai identificar essa pessoa como cidadã moçambicana. Nós ainda passamos por essas questões que às vezes podem parecer fúteis, mas são questões que nos preocupem. Pepetza, mulher trans, para adquirir o meu próprio BI foi um constrangimento, mas é uma questão, é uma questão pessoal, né? A nossa legislação diz que eu como cidadã, tenho direito a um documento de identidade, mas ainda existem essas dificuldades no nosso país. Eu não sei se falei muito. Falaste tudo. Gostava de partilhar mais aqui, mas eu vou dar oportunidade, né, aos outros por causa do tempo. Sim, né? e eu vou lançar já uma outra provocação para o nosso grupo. E nós vamos poder partilhar, mas Sim. sinceramente, Moçambique ainda tem muito trabalho. Muito o que fazer. E nós, como pessoas trans, nós, como mulheres trans, estamos com a cabeça erguida e sentimos que vamos trazer mudanças, estamos a trazer mudanças. Agora estamos a trabalhar na campanha de visibilidade positiva das pessoas trans. Queremos que todas as mulheres trans dê a cara, queremos que todos os homens trans dê a cara, nós queremos sair à rua, nós queremos ter a oportunidade de dizer, olha, nós existimos, nós merecemos ser reconhecidas. Nós não somos reconhecidas ainda no nosso contexto. Então, ainda vamos dialogar, né? Vamos dialogar mais, né, sobre essa questão. A outra pessoa e até já. Muito obrigado, Pepetza. Super contributo. Eu vou, com as deixas da Pepetza, vou lançar aqui uma questão, né, para a próxima pessoa também já começar a pensar que nós, para essa similaridade, né, que temos entre Brasil e Moçambique em várias questões, né, também tivemos agora a visibilidade da dramaturgia brasileira, né, as famosas telenovelas, e muitos de nós está a sentir que a dramaturgia brasileira também está a ajudar-nos a ser influência de autodescoberta, de também vermos que, afinal de contas, aquelas nossas questões estão a ser abordadas também na televisão. E a televisão é aquilo que une a família, né? Nós estamos em casa a ver telejornal, depois vemos telenovela, e é ali, naquele momento, em que vemos uma representatividade, seja homossexual, seja gay, bi, seja lésbica, seja transexual, seja o que for, e vemos-nos naquela pessoa, vemos-nos e vemos tipo, uau, isto também eu estou a passar. Então, a próxima pergunta que eu quero fazer para a próxima pessoa que vai responder é o quanto esta similaridade, o quanto esta influência da dramaturgia brasileira, né, pode também continuar, porque ela contribui muito para a visibilidade positiva e não só, contribui muito para essas questões começarem a ser debatidas dentro de casa. Então, eu quero que a pessoa também partilhe alguma experiência a ver com isso e também que conte uma sua história também que faça-nos, né, essa retrospectiva de o quanto é importante nós estarmos todos alinhados para depois, tipo, né, como este debate também vai nos ajudar para trocarmos aqui que são nossas vivências e experiências. A próxima pessoa... Quem vai ser a próxima pessoa? Estamos já quase 4 minutos de 16 horas. Frank, posso contribuir, querido? Pode, por favor, Gabriela, por favor. Ouvindo a Pepetza e ouvindo vocês, né, é importante a gente, quando fala das questões trans, primeiramente perceber como nós somos vistas pela sociedade, né? Como é que a sociedade nos enxerga e nos percebe enquanto transgressão. É diferente muito de orientação sexual.
que nós temos que perceber é que as pessoas trans, elas dialogam com um corpo que necessariamente não performatiza o sexo biológico, diferentemente das pessoas gays, tá? Diferente das mulheres lésbicas. Então, isso já é um desconforto social. A Pepétia traz um elemento que é fundamental, tá? Que é a questão de não mensurar a nossa população. Não é um problema só de Moçambique, é um problema também do Brasil. Segundo a ANTRA, Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, nós temos uma população que 90% continua ainda na prostituição no Brasil. Então, é um dado que não é quantificado, mas é proposto pelas experiências que tem. Então, por muito tempo, as nossas experiências como travestis e transexuais, ela perpassa o universo da prostituição. Então, nós não podemos negar esse lugar social. Eu não falo por elas, mas eu falo com elas. Né? Eu falo com as mulheres travestis e transexuais que continuam ainda nesse processo de marginalização, nesse processo, né, que ainda nas esquinas, que é o que o imaginário social ainda reconhece como travesti e transexual. Eu faço uma brincadeira, Frank, quando eu vou palestrar nas escolas, porque eu sou professora, quando me convido, eu pergunto para os adolescentes e jovens aonde que a gente encontra travesti ou transexual aqui nessa cidade. Todo mundo fala na esquina tal, na rua tal. Todo mundo identifica a travesti, a transexual na esquina. É muito comum, não é brincadeira, tá? Então, é esse lugar social que ainda é nos dado, que ainda é nos reconhecido, que ainda é esse lugar que nós existimos. Outra coisa, a gente não pode, no Brasil, fazer também um terrorismo da prostituição. Que bom que todas elas estivessem professoras, doutoras, médicas, mas não é isso a realidade. O que nós temos que fazer é construir uma nova experiência da prostituição para mulheres e travestis transexuais. Isso não quer dizer que travestis transexuais não possam ter escolarização. É outra história. Agora, querer higienizar e tirar toda a população também da rua seria também nós sermos contra aquilo que historicamente a gente tem como experiência. Muitas das experiências minhas de travesti foi junto com as meninas prostitutas. Não foi na televisão, não foi na representação, como tu diz, das novelas, até porque por muito tempo a representação que a gente teve na novela foi de gozação, era um homem cis imitando uma trans, que é complexo. Como que tu vai se enxergar num corpo cis que é de deboche, que é de gozação? Então, a gente precisa também pensar que a prostituição é um caminho que muitas conseguem se realizar como travesti, como transexual. Se realizar nessa identidade de gênero. Porque em outros espaços, especialmente na escola, como já comentaram, o gay é chamado de viadinho. Tá? Quando nossos corpos são afeminados, é chamado de mariquinha, mulherzinha, mané mulher. Aqui no Brasil usa esses termos. Por quê? Porque o que incomoda é o feminino. O que incomoda é o gênero. Então, olha quantas coisas a gente também precisa dialogar com a própria população trans, né? Como é que... E no Brasil é muito interessante, não sei, em Moçambique, nós temos um outro problema que não é só da questão de gênero, é questão de raça. No Brasil, nós temos um país que é racializado. Então, uma travesti negra, uma bicha preta, é muito mais estigmatizada e muito mais estereotipada do que uma travesti branca. Inclusive, não sei, em Moçambique, que há uma tendência muito forte de travesti transexuais negras se higienizar, pintar o cabelo de loiro, né? Alisar os cabelos para poder ser aceita nesse universo também da prostituição. Então, é outro fator muito preponderante no Brasil, que é o atravessamento entre gênero e raça, né? E aí eu não sei no Moçambique, mas é muito forte. E a gente vê o discurso, não sei as meninas trans de Moçambique, a gente vê no Brasil um discurso assim, vamos mandar ela para a Europa que é negra. Negra tem, né,
um pênis grande. Então, também objetificando o corpo negro, né? Tanto da travesti como do homem negro. Sexualizando. Uhum. Então, as minhas contribuições, né? Assim, falar das experiências de preconceito e discriminação, todo mundo pergunta, Gabriela, tu sofreu preconceito e discriminação? Não tem como dizer que não, né? Mas a gente tem que positivar nossas experiências também. Eu acho que a gente está no momento de positivar, né? Aquelas que deram certo também, né? No sentido do que conseguiram resistir todo esse sistema cis heteronormativo, né? Porque queira ou não queira, ainda a gente sofre esse processo ainda, né? Na escola, no emprego, né? Então a gente precisa desconstruir, não sei se é desconstruir só, eu acho que é preciso decolonizar mesmo esses conhecimentos. Decolonizar. E aí tem dois processos que por muito tempo ainda, né, que nos falaram. Ou você é patologizada ou você é marginalizada. Os discursos que fazem sobre nós têm esses dois viés, o da patologização, que é aqui no Brasil, né, ou da marginalização. Grata, sim. Muito obrigado, Gabriela. A contribuição foi mesmo boa. Foi, foi uma aula mesmo de sapiência em relação a questões trans, porque nós não podemos olhar só para a questão trans, usar só uma vertente, assim, existem várias. O movimento trans é vasto e tem várias coisas dentro do movimento trans que precisam ser muito bem ressalvadas e muito bem ditas. Em falar em Moçambique, nós temos muito forte a questão racial, mas temos muito forte a questão de género, a questão do feminino. O feminino, ele é muito inferiorizado, e tudo que é feminino inferiorizado, ele gera sempre debate, porque não se entende por que homens querem ser mulheres se o homem, no nosso contexto, é o que tem que estar em cima. Tens o privilégio de ter nascido homem, e por que estás a tirar esse privilégio de ter nascido homem, de carregar o nome do teus avô, do tataravô, por aí em diante, e estás simplesmente a querer ser mulher, aquilo que nós inferiorizamos como submissa, aquilo que nós dissemos, olha, tu és mulher, tu tens de servir a um homem em todas as vertentes, tu tens que sempre ser no mercado de trabalho, se é dentro de uma casa da família, nós sempre pusemos a mulher de baixo. E quando temos mulheres, vozes femininas, no geral, a falar e a empoderar-se, a mostrar que, afinal de contas, têm voz e que têm mesmo os direitos que os homens, temos essa questão toda da inferioridade e tem essa questão toda da discriminação e tudo isto, este todo impacto que ocasiona por simplesmente ser mulher. Não é outra coisa. Nós estamos mesmo... Fala, eu queria fazer uma reflexão em torno, em torno dos pontos que tu, Frank, deixaste aqui ficar, e a Gabriela também, essa questão da representatividade das novelas brasileiras, a inclusão de personagens trans, personagens gays, não sei o quê. Eu vou falar como uma mulher trans no contexto africano. Eu, como uma mulher trans moçambicana, não me identifico lá muito com as personagens, que lá se refletem, porque não é a realidade do meu país. Exatamente. Não é muito do contexto, foge muito daquilo que é a vivência das mulheres trans do meu país. As mulheres trans do meu país ainda são estigmatizadas, são estigmatizadas, o preconceito faz parte da vida delas, há essa questão da falta de reconhecimento, da identidade, uma questão que nos preocupa bastante, e também tem essa questão que não sei se foi a Gabriela que deixou ficar, que muitas das vezes esses personagens são muito mais de gozações, né? Porque é difícil uma pessoa cisgênero, um homem cis, interpretar um personagem trans. Como é possível? Ok, nós estamos lá a assistir, estamos lá nos a divertir com aquilo, nós damos risadas em alguns momentos, mas desculpa, foge muito daquilo que é a realidade.
foge muito daquilo que é a realidade. O El falou, deu um exemplo, falou um bocadinho daquilo que foi a série Pose. Eu também, nós em Moçambique estamos a ver, né? Estamos a aderir muito os seriados do Netflix. Eu confesso que quando vi o seriado, eu fiquei bastante chocada, porque eu olhei para aquilo tudo, olhei para aquela história de vida, olhei para aquelas vivências e eu disse, sim, eu me identifico. Eu me identifico, porque toca na ferida. Fala sobre o trabalho de sexo, o seriado fala sobre o trabalho de sexo, fala sobre a estigmatização para assistência a questões de saúde. Em Moçambique, muitas mulheres trans estão a morrer estão a ser infectar por conta do vírus do HIV. Parece que não, parece uma questão banal, mas é uma questão super séria, que nos preocupa bastante. A Gabriela esteve aqui a falar do trabalho do sexo. Sim, o trabalho de sexo acaba sendo espelho, entre aspas, daquilo que é a transexualidade. Porque a sociedade assume ou associa muito o trabalho, a transexualidade com o trabalho, a transexualidade com o trabalho de sexo. Né? Se eu conheço hoje alguém, não sei o quê, ai, tudo bem, não sei o quê, então, quanto é que tu cobras? Ok, tá certo. Existem sim mulheres trabalhadoras de sexo. A transexualidade, há essa associação entre a transexualidade e o trabalho de sexo, sim. Mas eu, Pepeta, não sou mulher trabalhadora de sexo. Eu não sou mulher trabalhadora de sexo. Eu tenho amigas mulheres trabalhadoras de sexo, sim. Eu luto em prol dos direitos das mulheres trabalhadoras de sexo, sim. Eu convivo, eu saio, eu ando, eu me relaciono com mulheres e homens trabalhadores de sexo. Mas eu, Pepeta, não sou trabalhadora de sexo. Né? Nós temos que tomar em conta essa questão também. Né? Temos que começar a dissociar esses dois pontos. Claro, sexo é bom, todo mundo gosta, eu adoro, eu amo, pago, ok, remunerado ou não, mas nós temos que deixar as coisas claras. Nós temos que começar a clarificar as coisas. Era basicamente isso. O meu comentário, por enquanto, era esse agora. Super. Não sei se tem alguém. Uhum. Sim, pode falar. Eu só queria fazer uma breve falando sobre as telenovelas, é que eu nunca me senti representada por novelas, nunca foi, não me ajudou no meu processo e não me ajudou a construir e a fortificar a visibilidade positiva da minha identidade, assim. Mas o que me ajudou, fora as novelas, foram as produções independentes. Aqui no Brasil, as produções de curtas, de vídeos, de seriado, independentes, eram muito mais próximas às minhas realidades. Eu lembro a primeira vez que eu assisti um filme, um curta, que falava sobre afetos, e era só entre mulheres, e eram várias cenas de lésbicas, e elas falando sobre afetos, e muitas das cenas também não tinham fala, era só o visual, a troca mesmo do corpo no corpo, do olhar. Então, esses curtas, na minha trajetória, me ajudaram muito, muito mais na minha visibilidade positiva do que a novela, porque aquilo que eu não me vejo, logo não vou me explicar, eu não via mulheres lésbicas, não via mulheres negras lésbicas, então era, tipo, muito distante para mim, assim. Então, mas a produção independente aqui me ajudou muito mais do que as novelas. Era só sobre isso. Super. Muito, muito obrigado pelas contribuições. Foram exatamente foi a pergunta de partida que não, né? Que nós fizemos, que era para sabermos a similaridade, porque muitas pessoas elas viram-se revistas. Não vou dizer de forma errada, não vou dizer de forma errada, vou dizer de forma que foram revistas vistas na televisão, da dramaturgia brasileira, mas não de forma errada, mas não tinham a clareza do que realmente a novela queria dizer. Estamos a falar de há muito tempo, estamos a falar de uns 10, 15 anos atrás, em que na novela... Sim.
Então, estou a falar da novela, desculpa aqui, estou a falar da novela 15 anos atrás, em que na novela, por exemplo, a bichinha, né? O gay afeminado era em forma de gozo, era em forma de provocar entretenimento. Não que o entretenimento seja uma coisa má, não que quando a gente via ali uma bichinha engraçada, víamos toda a questão de forma má, mas era mais para fazer entreter, era mais para fazer rir, e a mensagem era de forma deturpada, que a bichinha ou ela trabalha no salão, ou ela entende de moda e tem aqueles todos tiques, mas não víamos a outra parte representada, que é a questão de outros tipos de homossexuais. Existem vários, existem os não afeminados, existem os que são mais, os que são mais, mais discretos, existem as mulheres trans, as mulheres lésbicas. Então, era preciso, né, com a dramaturgia, né, ao longo do tempo, fomos vendo que afinal de contas ela foi melhorando. Tivemos uma bicha má, que foi o Félix, numa das novelas, já me esqueci. Foi uma novela em Seu áudio está fechado, Frank. Obrigado. A dramaturgia foi algo que foi muito importante para nós e que precisávamos ter essa questão toda muito bem salvaguardada, que víamos a bichinha lá toda espalhafatosa, toda não sei o quê, e isso trazia entretenimento. E o que não era feito, não digamos que era feito de mal, não era feito de mal, mas era que trazia aquela questão de que afinal de contas as bichinhas estão a trabalhar no salão, entende, de moda, e depois tivemos o Félix, né, que veio a trazer essa outra parte da bichinha amada, depois tivemos o Clodoaldo, depois tivemos outras representatividades transexuais, e então esta evolução também foi muito bom, e o contributo foi este, muito obrigado. E vamos dar por fim a este nosso live. Espero que tenham gostado. Só finalizar, eu sei Fala. que... Muito rápido, muito Muito rápido, Gabriela. Para nossas amigas e para vocês também. No Brasil, a gente está passando agora por uma coisa muito legal, que eu acho que é importante falar também sobre isso, tá? Que é nós afirmarmos, porque o governo do Brasil tem negado as questões trans e tem dito que só existe um gênero biológico, homem e mulher. Então, nós temos afirmado no Brasil, para aquele discurso, quando é que você se percebeu, tu perguntou, quando é que você descobriu que é travesti trans? No Brasil, a gente tem usado que a gente nasceu biologicamente travesti, para confrontar o biologicamente mulher e o biologicamente homem, sabe? É uma outra perspectiva. Eu nasci biologicamente travesti. Não teve um dia que eu me descobri. Eu sempre fui travesti, eu nasci travesti. Agora, a minha performatividade de gênero, assim como as mulheres cis, é uma aprendizagem constante. Então, a gente também tem que fazer esse empoderamento de que a gente nasceu travesti, nasceu transexual. Não houve um momento exato, né, para que isso seja definido, é visto como mágico, né? Mas obrigada, legal. Super contribuição, muito obrigado, Gabriela, por esta contribuição. Vou terminar o live, mas com promessa de que vamos voltar e vamos fazer outro live, muito a falar também de outras vivências, não só focamos nas mulheres lésbicas e transexuais, e vamos falar também de outras, né, de homens gays e por aí em diante. Muito obrigado a todos os participantes, desde o live até aos nossos internautas. Espero que esta 1h07 tenha sido de muito bom aprendizado e todas as questões foram feitas. E super, muitos beijinhos e até a próxima. Tchau, obrigada, até a próxima, até já. Tchau. Tchau, tchau.